volta mais uma vez, de novo again, podcast local, encurtando distância e falando o que é óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. No nosso encontro de hoje, nosso podcast, nós vamos falar sobre modelos de igreja. Estamos tentando resolver uma crise de diálogo ou de comunicação entre igreja e a cultura, entre o nosso país. E algumas propostas surgiram que estão moldando a nossa igreja, e é nesse papo que a gente vai conversar um pouco sobre os prós e contras de igreja. Você tem que jogar a igreja brasileira fora? É uma igreja que já que não tem mais relevância nenhuma. E se a gente vai fazer uma igreja, uma das coisas que eu falaria, então plante uma igreja. E se você fosse plantar, qual é o novo modelo de igreja que você acha que seria relevante? É isso que a gente vai falar. Aqui do meu lado está o Simval Júnior, porque Simval verdadeiro era o pai dele, e do meu outro lado falso. É o Gustavo da hora. Porque o pai dele era Gustavo que não era da hora. E aqui a gente vai falar um pouco sobre essa crise. Antes de eu falar dos dois modelos, quero falar de uma crise. Simval, a gente vive uma crise com o contato da igreja com o mundo ou com a cultura? Sociedade? Sim, a gente tem uma crise bem definida, eu diria, sobre igreja e sociedade. Todos nós que estamos aqui nessa mesa e aquele que está vivendo vida de igreja nos últimos 30 anos, lidou com a igreja, em algum ponto lidou muito forte com a igreja isolacionista. Que é a igreja que olha para o mundo como inimiga. E ela não olha como amiga e não encontra pontos de contato. Então é uma inimizade onde eu preciso criar muitos programas e eu preciso ficar envolvendo o meu grupo ou o meu gueto, né, digamos, os membros da minha igreja em eventos sequenciais para que eles não saiam e não façam nada. Isso, por exemplo, o culto de jovens no sábado à noite, por exemplo, é o resultado disso. É uma mentalidade ruralista. Acampamento de carnaval? O acampamento de carnaval e todos os feriados. Não é acampamento de carnaval, é retiro de carnaval. Retiro de carnaval. Essa ideia de você se descolar do mundo em determinados momentos que você acha que o mundo tem mais poder do que Deus tem sobre as pessoas que andam com você. Então, você se relaciona com o mundo só para você buscar alguém. E assim, existe uma verdade nisso na igreja. As igrejas a gente tem que negar nós mesmos, nosso velho homem, né, nossa velha natureza. Mas se a gente só focar nisso como igreja, a gente não tem aquele primeiro contato missionário aonde as pessoas vão chegar, porque parece que a pessoa tem que fazer tudo e depois é uma conversão. Então, não tem o papel de Deus, do Espírito Santo, de discipulado nessa... Primeiro você tem que deixar tudo e daí a gente vai reconstruir. E aí vieram algumas propostas do que são novos modelos de igreja que a gente vê. A gente vai destacar dois que são dos missiólogos aí, do que a gente tem visto, as dois mais importantes. Desde que eu vejo igrejas sendo plantadas, eu vejo igrejas ótimas em um ou outro modelo. E um modelo é o modelo que, se a gente olhar pelo lado positivo, é o modelo da igreja irresistível. O que aconteceu? Na década de 80, nos Estados Unidos, eles perceberam essa falta de diálogo e começou a surgir, olha, para a gente resolver esse distanciamento entre igreja e cultura, a gente precisa desenvolver uma igreja aqui dentro das nossas estruturas que, quando o não crente entrar, vai ser irresistível. Vai ser mais atraente do que qualquer coisa que tenha no mundo. Então é quase uma evolução dessa que você falou da isolacionista. Mas essa não é. Essa ela o tempo todo tá dizendo, vem ver então que você vai encontrar. E a pessoa entra... Você gosta de música? Deixa eu te mostrar o que é música boa. Música boa, exatamente. E aí é uma igreja que superou muita coisa que não é feita no âmbito profissional. Você gosta de entretenimento? Vou mostrar um entretenimento aqui que vocês vão ver. Uma peça de Natal. Isso. E também nas pequenas coisas. Deixa eu te falar como a gente vai poder educar o seu filho de uma forma tão organizada que você vai ver uma escola dominical que o seu filho realmente vai voltar cantando música, sabendo a história bíblica. Deixa eu te mostrar uma pregação que é extremamente atraente, que você vai realmente lembrar com PowerPoints e tudo. Deixa eu te botar num lugar que é confortável, que é gostoso de estar, que você vai ser bem recebido, que você vai ter placas muito claras de quem é que, tudo organizado, bonito. E isso é o modelo informativo. As igrejas modelos ou as pessoas que fizeram é o Bill Hybels, com a Willow Creek, e a Saddleback, qual que é o nome do cara? Rick Warren. Rick Warren, que são as duas igrejas, mega igrejas, que
muitas igrejas batistas, muitas igrejas copiaram esses modelos, pegaram esse modelo, que é um modelo muito atrativo. Você entra, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ir para um outro país, porque isso tem mais claro em outro país. Aqui também já tem em várias igrejas. Principalmente no contexto americano, né? Isso é ligado com essa ideia do marketing, quer dizer, vamos ver o que as pessoas estão buscando. A igreja vira um ponto turístico da cidade. No sentido, mesmo que seja só um turístico para crente, mas se você vai para Orlando, tem a primeira batista lá. Você tem que ir lá, você tem que passar lá, você vai ver que experiência. Você foi na igreja? Se você vai para Nova York, vai para o Tim Keller. Mas lá não é o caso. Mas não é o caso, mas são igrejas tão boas, tão grandes. Não é o caso, porque teve alguém que já foi lá, a gente estava falando que foi lá e desanimou, né? Eu vou contar isso. Mas é isso. Só que tem um lado negativo. Vamos falar do lado negativo. O lado negativo é que as primeiras igrejas conseguiram fazer isso e conseguiram se tornar muito atraentes. E pelo marketing você consegue expandir negócios, você consegue expandir... eu acho que a primeira membros... fase... Não, a primeira fase nem foi essa. Eu acho que a primeira fase, eles conseguiram fazer com uma excelência. Pessoas chegavam de todo lugar. O bairro foi conquistado, ou a cidade foi conquistada por uma igreja, ser uma cidade pequena, por uma igreja forte. E aí eles falaram, vamos replicar o modelo. Isso. E aí tá o problema. Quando você vai replicar o modelo, eles começaram a abrir com a mesma, como se fosse uma franquia. E aí um problema maior ainda não é só replicar o modelo, é replicar o modelo em outro país, com outra cultura, que você começa a ter... Na verdade, a gente tem uma repetição do problema anterior. É o mesmo problema aplicado da mesma forma. O que nós somos aqui, em essência? Nós somos igrejas de missão. Os missionários americanos, canadenses e europeus vieram para cá e plantaram igrejas aqui. Trouxeram a ideia, junto com o evangelho, que nos é muito caro, trouxeram a cultura. Aquela cultura rural, basicamente, principalmente a cultura rural, onde os missionários que vinham eram homens de famílias do interior que entendiam a vocação e o chamado para viver a missão de Deus e serem missionários em outro campo, em outro país, em outro lugar. Ele trazia a cultura americana e aquele sonho junto com a bagagem do evangelho, o que pra gente falsificou. Encaixotou o evangelho de um jeito. Então, quando essa caixa não funcionava direito pra gente, aparece a igreja Disneylândia, que eu vou chamar de Disneylândia aqui, que é essa igreja que eu acho que tem um monte delas que, legal, tá tudo bem, mas tem algumas que o ponto problemático dela no extremo é virar uma Disneylândia, onde eu não desafio nada pra ninguém. O cara chega na igreja, tem o Mickey pra dar bom dia e tem o Pateta pra dar tchau. Não vamos contrariar, né? Não vamos, de alguma forma... pesado, hein, Silval? Mas é um pouco disso, né, Gus? Qual outro problema que você vê nesse modelo? Cara, eu acho que tem essa questão do evangelho, né, cara? Porque o evangelho, aquela lógica de você falar da situação que o ser humano se encontra sem Deus, né? Então, é muito mais do que um poder de você seduzir por aquilo que é atraente aos olhos. É bom para dar entretenimento e conhecimento. Você tá falando da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por exemplo, a descrição lá que se tem no Gênesis ali, né? Eu acho um problema que a gente poucas vezes percebido é que se tira o evangelho do foco, principalmente a missão de pregar o evangelho, e coloca a família a família não tem... A família em si é ótima, todo mundo quer a família. Claro. Mas se a família é o centro de uma igreja, ela virou uma igreja de comércio, para servir as vontades, de mercado. Se é uma igreja de mercado, cliente tem que ser respondo o que a sociedade pede. O que ela quer ver? Eu quero que trate bem meus filhos. Isso, quer que trate bem o seu filho. Uma boa educação. Eu quero que tenha um ministério para mim, como mulher ou como homem. Uma cadeira confortável. Uma cadeira confortável. Eu quero ar-condicionado. Na universidade, o que você tem? O melhor professor. No cursinho, o que você tem? O melhor professor. Então, eu quero um cara que pregue igual o professor do cursinho. Eu quero um cara que sabe usar toda a tecnologia que uma faculdade pode dar. Então, eu começo a procurar essas coisas e começo a colocar isso como se isso fosse parte do evangelho. Então é o mesmo problema que nós tínhamos antes na igreja de missão. E tem mais. Que a igreja de missão trazia uma cultura americana junto com o evangelho. E nisso comprometia o evangelho. E agora a gente entra para um outro lugar. Com mais marketing, com mais beleza e mais conforto. Exatamente. E mais conforto. Mas esse era o ponto que eu queria também chegar, né? Você constrói o invertido, né? Então você tem um sistema de gestão voltado para que você mantenha aquele sistema e ainda ganhe
ganhe mais. Então, sistema de metas, sistemas de eficiência, sistema... Não, piorou que na ainda... sociedade americana, nada mais americano do que isso. Eles são gênios em criar procedimentos, em criar, né, metodologias de medir eficácia. Medir eficácia, exatamente. Algo. Então, assim, vira uma coisa que de repente você não está focado tanto na mensagem do evangelho, você está focado em como que a gente faz isso aqui crescer, como a gente faz isso aqui prosperar, como a gente faz, né, isso expandir. Deixa eu falar o outro modelo. O outro modelo veio de um britânico missiólogo, depois de voltar da Índia. O Newbigin, ele vai falar sobre que o problema desse diálogo foi o problema de não ter esse contato com a cultura foi feito de confundir a narrativa do evangelho ou a mensagem da Bíblia com o Ocidente, com a liberdade, com a democracia, com o modelo civilizatório, o que é a direita. Então, essa coisa que é de um país ou de uma região começou a ser confundida. É a mesma coisa de evangelho. Evangelho e liberdade é a mesma coisa. Evangelho e democracia não tem como... Sendo que até o evangelho surgiu numa época de Jesus que não tinha democracia. Então, a gente vai... E ele fala que a grande solução é a gente ler de novo o Evangelho ou a Bíblia do começo ao fim, entendendo qual é o propósito do povo de Deus nessa história da redenção. Que a gente entendendo o propósito do povo de Deus, a gente vai entender o propósito da igreja, que é o novo povo de Deus. Então, a gente vai ver... E aí você tem essa reconstrução do que é ser humanidade, né? Se Jesus é a imagem, né, perfeita do Deus invisível, e a igreja é a imagem de Cristo... O que é ser povo? O que é Deus? Então aí você vai para os aspectos da cultura e da sociedade, você relê isso a partir de Jesus, da pessoa de Jesus e do propósito de Deus da humanidade, da dignidade humana. Então, aí é diferente do que você partir do que as pessoas querem mais, o que funciona, o que dá certo, o que enche igreja. O filho de Newbigin, os filhos, né? 2 nomes aqui pra gente fazer da mesma forma do outro, é Tim Keller, que é o que faz... A mensagem dele é o cara que faz diálogos com a cultura, e reconta as histórias da cultura com a luz do evangelho. E tem um olhar crítico, por exemplo, para a própria cultura americana, onde aquilo é confrontado mas ele conversa com temas contemporâneos o tempo todo. E o Gorin... Vai em universidades, ele vai e ouve pessoas, já foi naquele negócio do Google lá também. Ele fala as duas coisas, né? O que é sociedade, o que a sociedade está falando sobre esse assunto, isso. A religião fala sobre esse assunto e o que a gente tem. O evangelho de Jesus. O Tim Keller é mais conhecido, mas tem um outro chamado Gorin, Michael Gorin, que ele realmente escreve um livro chamado O Drama das Escrituras, que ele faz esse trabalho de casa do Newbigin, que é recontar tudo, e ele vai estruturar dizendo, olha, se vocês querem dialogar para valer, entendam o drama, esse drama que vem da primeira página de Gênesis até a última. Daqui a pouco eles querem um drama unificado, que é missional. E aí vem essa proposta de uma igreja mais missional no diálogo e não na qualidade dos ministérios, mas uma igreja que vem dialogar, que é o que o Tim Keller faz, que é o que outros fazem, que é chamar, entender melhor, parar de fazer monólogos, porque até então se fazia monólogos, fala, eu vou dizer o que o mundo pensa e eu vou dar a resposta, mas você traz a situação e o jeito de pensar alguém de lá, dizendo assim, esse diálogo, e conversa com mais misericórdia, porque é uma igreja voltada não para manter os que estão dentro, mas para conversar com os que estão fora, para apresentar o evangelho. E aí dá muito mais trabalho, gente. Aí bagunçou tudo. Dá muito mais trabalho. E Tem metodologias que podem dar errado, porque você vai mudar as metodologias, cara. Se você não consagrou uma metodologia, você está tentando dialogar com um determinado grupo, com determinadas pessoas, você está tentando trazer para aquele contexto daquela pessoa o evangelho de Jesus, que serve para todos os contextos. Mas para isso eu preciso entender muito bem o contexto da pessoa e entender muito bem o evangelho. Eu acho que esse é o desafio grande, que eu particularmente me identifico com essa proposta. Assim, uma das coisas que a gente pode ver é que um diálogo sincero a gente não controla. Não controla? Você não sabe o que a pessoa vai falar? Isso... Aliás, você só tem controle de um diálogo que você está interrompendo, que você está mandando, que você é opressor. Você não consegue dialogar tranquilamente
e ter todo o controle. Por isso que é arriscado. E aí, por exemplo, aí os modelos antigos de evangelismo, por exemplo, no outro modelo, né, tanto sem responder para a cultura, o modelo isolacionista que você tinha falado, quanto nesse, você está preocupado em dar respostas certas. E o que eu quero dizer com respostas certas? Você está preocupado em, já se a pessoa vai falar isso, então eu vou argumentar isso. Se a pessoa vier com essa... Que e no marketing é outra coisa. Se você tem essa objeção, então eu tenho essa outra coisa para te vender. Quebrar a objeção, exatamente. Eu lembro disso. Resposta que a gente vai dar para testemunhos de Jeová. Aprendi isso no seminário. Tinha muito quando ele fala disso. Agora, um lado negativo da Igreja do Diálogo, que as pessoas também começam a observar, é que algumas igrejas, nesse diálogo, se perde, se tornam sem conteúdo. Porque o diálogo pelo diálogo não é o evangelho. Se a pauta está sempre aberta, somente a pauta aberta... Olha o evangelho e se torna arrogante. Porque, olha só, como é interessante isso. Alguém, porque estou dialogando com a cultura... Que coisa, né? Deveria estar, de fato, dialogando com a cultura, humilde, dialogando com outros entes da cultura também. Sim. Porque uma igreja que não tem essa ideia do diálogo deveria também ter espaço para esse diálogo, para sentar na mesa e trocar ideia sobre o que ela está vivendo, o que ela está passando. Então, a igreja que tem um outro jeito de lidar com a sociedade, e funciona, porque a gente vê várias delas por aí, deveria também ter espaço para conversar. Mas a igreja do diálogo, ela tem um problema que ela se torna arrogante nessa perspectiva, a ponto de não conversar com ninguém. Porque eu já sei... Ninguém da igreja, de igrejas. Ela não tem diálogo com as outras igrejas. Ela é autossuficiente. Ela fala, não, ela se coloca num plano superior. É uma tentação que a gente tem de dizer, gente, esses caras não entendem nada da cultura. A gente entende. E é interessante que se você vai muito, você começa a cometer o mesmo erro do outro. Você não muda. A mensagem começa... Se o diálogo é tão grande, não começa a confundir o que é evangelho em si mesmo, o que é evangelho com o que é cultura. Porque a pessoa foi tanto pro lado de lá, nesse diálogo, que já não sei. Mas então, o que você tem de evangelho? Porque é essa coisa. O diálogo, ele vai até um bom ponto, mas... Ele não é um fim em si mesmo. A essência da mensagem do evangelho é: eu tenho umas boas novas, eu tenho uma notícia absoluta para te dar. Mas é só depois que a gente conversar e você falar, então me conta sobre isso. A porta de entrada, ela é mais missional. Existem esses dois modelos, que você tem prós e contras. É lógico que essa mesa aqui tem uma escolha muito mais pelo diálogo, porque é isso que é local. Isso que a gente está fazendo, né? É isso que a gente está fazendo agora. Cada encontro, né? Palestra. E é engraçado agora, a gente pensando aqui, e a gente gastou mais tempo, talvez, criticando o outro lado, e tem coisas muito boas. E vai ser muito agressivo, né? O outro lado. Né? E a gente faz. Mas eu acho assim, o evangelho, e agora tentando falar o óbvio, nenhum modelo é o evangelho. E esse é o grande problema. Se a gente começar a se encantar muito pelo diálogo e achar que isso é o evangelho... Tem que aprofundar cada vez mais na cultura. Tá errado. Não é o evangelho, não se encaixa em modelos. Porque a gente está cometendo o mesmo erro de todos os erros que a igreja várias vezes vão, encontra o Espírito, ouve o Espírito, vê o mover e fala, então é esse o caminho? Mas Jesus já falou, o vento sopra, o Espírito sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, de onde vai. Isso não é falta de doutrina ou de verdade, mas está dizendo que os modelos não encaixam, não canalizam o Espírito. Ele vai soprar, e o que a gente pode falar é, estamos vivendo esse modelo, mas o tempo todo estamos, através do Espírito de discernimento, contestando. Então, uma igreja saudável, se você acha que a igreja já não dialoga... A tentação é achar que já achou a fórmula de novo. Fórmula. E quando você acha que achou a fórmula, quer dizer que você já perdeu. No texto de Atos, na abertura de Atos, Atos capítulo 1, quando Lucas descrevendo ali a hora que Jesus vai subir ao céu, a última fala de Jesus, ele fala que mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Isso está falando muito, muito mais sobre o jeito que a gente lida em cada ambiente que tem um tipo de cultura diferente do que necessariamente aquela ideia de missão de que eu posso ser missionário lá para levar uma igreja para o Amazonas e não é só o lugar, é a mentalidade. Porque quando a gente pensa que é só o lugar, é que a gente não tem que compreender a cultura do outro. Então é o lugar e a mentalidade. Qual é a mentalidade dos confins da terra em relação ao Brasil? Se eu for missionário nos confins da terra, eu preciso entender aquela mentalidade. No caso do texto lá, qual que é o confim da terra, qual que é em Samaria, qual que é a mentalidade em Jerusalém. Então ele está falando de governo, de tipo de governo diferente. Quando ele está falando disso, ele falou assim, tem um governo em Jerusalém
e tem um governo em Samaria, e tem um jeito dos samaritanos serem, e a gente vai falar o evangelho de forma que eles compreendam lá, e em cada outra cultura onde o evangelho chegar. E foi de fato o que aconteceu. Quando a gente perde isso de perspectiva, a gente fala que um modelo só funciona, e aí a gente não compreendeu que o poder está sobre nós para agir, atuar em cada uma dessas culturas. Como diria o slogan da Mocidade para Cristo, ao compasso dos tempos. Compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Então é uma igreja missional que não perdeu o evangelho. Parece óbvio, mas em tempos de modelos de igreja, de crescimento e toda essa coisa, o óbvio precisa ser dito. Toda a metodologia precisa ser contestada e todo modelo não é e não representa o evangelho todo. E é isso aí. E a gente se vê na próxima semana com mais um podcast Glocal.